Adriano José Alves Moreira, nascido em Grijó de Valbem-Feito, Macelo de Cavaleiros, em 1922, é reconhecido à esquerda e à direita, unanimidade ninguém tem em Portugal, como um professor que fez escola, a partir do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, hoje na Universidade de Lisboa. Foi um jovem ministro do ultramar, em perda, porque alheio ao culto da personalidade salazarista, deputado e líder partidário, digno como raros, advogado e jurisconsulto, e sobrenadando às qualidades que fazem um estadista livre, na opinião, bem explicitada e profunda, temos o homem da terra transmontana, de que sempre faz gala, generoso até à oferta de publicações, becas, condecorações, etc., ao Centro Cultural que, em Bragança, tem o seu nome. Académico e presidente de várias instituições, relevem-se a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia de Letras de Trás-os-Montes, de que é presidente honorário. Politólogo e memorialista, de trato fácil, conviver com Adriano Moreira é uma experiência enriquecedora, em que sempre vem à baila casos e figuras do nosso berço em seus mecanismos de entreajuda. Grato a vida tão longa e preenchida, o seu verbo é bem-humorado, convocando regularmente ditos e vocábulos transmontanos. Um exemplo, em suma. Soutor, vamos pelas suas primeiras memórias, quando era muito pequenino. O que é que lhe vem à cabeça? Olha, o meu pai era da aldeia de Carrapatas, mas viveu sempre em Grijó. E o pai dele, que eu não conheci, era empregado no moinho. A minha mãe era de Grijó, a família já vivia um pouco melhor, e foi lá que eles se conheceram e casaram, e foi lá que eu nasci. Simplesmente eu vim para Lisboa muito cedo, diria ao colo da minha mãe. Simplesmente, naquele tempo, imigravam muito os nossos jovens e tinham aqui em Lisboa 3 saídas depois de fazerem o serviço militar. Ou iam para a Guarda Nacional, ou iam para a Polícia de Segurança Pública, ou iam para a Carris. O meu pai foi para a Polícia de Segurança Pública. E a minha mãe fazia costura. Para gente do bairro, ficámos a viver em Campolito, num beco de Sebo Pinto, que já desapareceu. E a minha família, logo que eu pude, mandava-me sempre passar as férias ao pé do meu avô, em Grijó. E as férias nesse tempo eram 3 meses. E esse meu avô, que como disse já vivia um pouco melhor, tinha sido obrigado, quando tinha uns 18 anos, a fugir para o Brasil, porque houve lá uma espécie de levantamento. Foram à Câmara Municipal e destruíram os registros por causa dos impostos. E ele teve um tempo no Brasil, depois voltou para a aldeia e nunca mais saiu da aldeia, e era um homem muito amigo dos livros. Eu herdei dele um caixotinho em que estava, por exemplo, o Nietzsche, o Guerra Junqueiro, que ele sabia de cor, e outros poetas, era muito leitor. Bom, isso fez com que eu vivesse entre transmontanos e transmontanos. Porquê? Porque em Lisboa as casas regionais eram de uma importância que foi desaparecendo. Mas naquele tempo era extremamente importante. E eu ainda hoje estou sócio da Casa de Trás-os-Montes. E, portanto, os amigos do meu pai eram todos imigrantes, transmontanos, e nós só tínhamos um círculo naquele meio paupérrimo em que vivíamos ali,
que eram transmontanos. Depois ia para Grijó. Lá estavam os meus transmontanos. Então eu fiquei muito transmontano. E até, devo dizer, e tenho sublinhado isso, que quando depois exerci funções, designadamente durante a Guerra Colonial, qualquer sítio onde eu chegasse, os transmontanos apareciam e eram uma espécie de guarda para mim. Bom, quando eu frequentei a instrução primária, muito fugazmente estive na escola de Grijó e depois numa pequena escola que havia nesse bairro onde vivíamos aqui. E nesse tempo o ensino no país tinha um analfabetismo extraordinário, mas o ensino é uma violência que nós exercemos com as crianças desde que nascem, até que lhes damos a liberdade de os considerar livres. Mas nesse tempo era o amparo da família, que era muito sólido, havia o paro, tipo a autoridade religiosa, o serviço militar obrigatório, de que os rapazes saíam sempre alfabetizados e com uma profissão, e depois uma regra portuguesa, que era a ascensão do saber. E essa ascensão pelo saber ficou no aparelho educativo até à crise de hoje, porque desapareceu o amparo da família em que se baseava, com as alterações que existem, desapareceu a influência que tinha a Igreja Católica, o catolicismo está, como sabem, em decadência na Europa, e o serviço militar obrigatório acabou. E por isso explica a crise que existe hoje e para a qual ainda não encontramos remédio. Mas, voltando ao que disse, o sistema de ensino com esta estrutura, aquilo que surgiu dele foi só o aparelho educativo. E os meus pais tiveram uma decisão extraordinária, porque como é que o filho de um empregado de moinho, que teve uns 8 filhos, e todos fizeram a instrução primária, e uma filha do Sr. Valentim Alves, que já tinha uma vida um bocadinho melhor, mas não, que também teve 8 filhos, e enterrou 5, com as doenças que nesse tempo se multiplicavam. Como é que este casal resolve que a ascensão é pelo saber e que o seu filho tem que tirar um curso superior e a filha também tem que tirar um curso superior? O filho vai para advogado e a filha é médica. Isso foi uma vida muito dura, mas a família era muito feliz e o convívio dos 3 meses na aldeia era uma felicidade enorme, andar pela Serra de Bornes, à beira do Ribeiros, etc. Mas a dureza vinha, por exemplo, disto. Eu andei neste liceu, que está aqui, Passos Manuel. Morava em Campolide, junto de onde era o colégio dos jesuítas. E eu tinha que ir a pé e ir a pé para casa todos os dias. E quando fui para a faculdade era no Campo Santana. E durante 5 anos eu tive que ir a pé e voltar a pé todos os dias. Não havia meio de transporte. E consegui, e com outros alunos, alguns conseguiram, a confiança do bibliotecário que nos emprestava os livros e nós restituíamos no dia seguinte, à hora certa. Para quem não tinha dinheiro para comprar os livros, isto era uma ajuda extraordinária. E muito cedo, e desde os 14 anos, também procurei dar a minha ajuda. Eu dava uma espécie de explicações aos transmontanos que queriam concorrer para a polícia para lhes ensinar as coisas que lhes deviam ser perguntadas nos exames, etc. Bom, esta situação
acompanhou-me sempre. Fiquei, portanto, transmontano radical por causa destas circunstâncias. O meu pai e a minha mãe resolveram, quando eu me casei, porque eu casei tarde, em grande parte, porque achava que não podia deixar o meu pai e a minha mãe, que tinham que acompanhar a minha vida enquanto eu ia crescendo e melhorando, e também Deus atrasou-se a descobrir a Mónica para eu poder casar. Bom, e só para mostrar como a família era solidária, a primeira vez que eu tive que ir a Angola, em plena revolta do Congo, e não havia tropa, não havia polícia, o meu pai perguntou-me, e segurança? E eu disse, não há segurança, pai, eu vou sozinho. Não, eu sou polícia e eu vou fazer a segurança. Fui com o meu pai é que foi fazer a minha segurança para lá. Mas assim que cheguei à Luanda, os transmontanos vieram logo a acompanhar-me. E assim aconteceu também em viagens que eu tive que fazer para as comunidades portuguesas no estrangeiro, quando fiz os congressos das comunidades. Em todos os lugares onde eu fui, os transmontanos apareciam, ou descendentes apareciam imediatamente. Ainda me lembro uma vez em Honolulu, onde eu fui, que eles me pediram para ir visitar o português mais velho da colónia. Tinha 90 anos, ele nessa altura. E eu cheguei lá, a rua chamava-se Rua Nossa Senhora de Fátima. Todos eles tinham o número da campa dos portugueses que tinham morrido em combate a defender os Estados Unidos durante a guerra. E o homem tinha feito um pequeno almoço à americana, contou, pode ver. E eu disse-lhe, olha, eu escusava de se incomodar, eu só quero um chá. E o outro lado que é como eu como o pequeno almoço. E ele disse-me assim, não há de ir longe dessa maneira. Depois fui ao cemitério e pôr as flores naquelas sepulturas. Depois o meu pai e a minha mãe, quando eu casei, eles queriam ir para Trás-os-Montes e morrer em Trás-os-Montes. E lá estão, na minha aldeia. Eu, nessa aldeia, construí uma capela, Nosso Senhor do Calvário, com o dinheiro que ganhei, com o primeiro prémio que eu recebi desta academia, com a tese que escrevi sobre o problema prisional do ultramar. Esse prémio era igual a 13 anos do meu ordenado. Dei à minha mãe para construir a capela. E essa capela lá está. Mas depois o dinheiro não chegava para compor a rua. Fui falar com o Dr. Trigo Negreiros, Ministro do Interior de Transmontano. Expliquei-lhe e disse, se eu faz favor, compõe a rua. E ele compôs a rua. Bom, e também lá está uma placa a explicar isso. De quando em vez, e isso ainda esta semana teve implicações, eu lembro-me do meu pai e da minha mãe, que lá estão sozinhos. E vou lá fazer-lhes um bocadinho de companhia ao cemitério. Eu digo que esta semana teve implicações porque a minha irmã, de repente, telefonou-me. A irmã já tem 80 e tal anos. E disse-me, olha, estou sentada numa pedra, ao pé da capela, a ver a paisagem. E já fui limpar as sepulturas dos pais. Ela também sente a mesma coisa. Depois, finalmente, aquela minha preocupação com a investigação, o ensino, o desenvolvimento, e fui presidente do Conselho Nacional de Avaliação durante anos, é que me inclinou no sentido de legar a biblioteca a Bragança. É claro que me perguntaram porque é que não é Macedo. Eu tenho um critério que sustento. Eu deixo a Bragança porque é a única que tem ensino superior.
E eu acho que é onde pode ser mais útil para as pessoas que seja em Bragança. Além de eu gostar muito de Bragança. Com a evolução que Bragança teve. Eu lembro-me de garoto, quando passava os tais meses sempre na aldeia, ir a Bragança e se chovesse, só havia lama e as ruas maltratadas. E hoje não se reconhece Bragança. E justamente com o desenvolvimento do Politécnico, que na qualidade de Presidente do Conselho Nacional da Coalição, eu considero que foi dos que encontrou um nível mais estabilizado e com inovação, e acho que devemos concentrar esforços para que ele mantenha essa atração para jovens, porque se fosse atingido pela crise que está a atingir esses estabelecimentos de ensino superior, seria um golpe muito sério para Bragança. Eu próprio tenho um problema que é este. Havia um banco de pedra ao pé da casa do meu avô, onde ele lia o jornal. Eu mandei vir a pedra. Consegui encontrá-la. E já cá está. O meu filho mais velho é agrónomo. Organizou uma quinta-cita. E eu mandei lá fazer uma capela. E já lá está o banco, e já lá estive a ler o jornal. Mas tenho um problema. Esta minha preocupação do meu pai e da minha mãe estarem lá sozinhos. Eu creio que não lhes vou poder fazer companhia, porque a minha mulher é sintrense, temos 6 filhos, estou à espera do 14º neto. A influência da família, que é sempre a mulher que é mais dominante, naturalmente vai-me obrigar a ficar em Lisboa. Mas tenho esperança de nos encontrarmos lá em cima. E, enfim, perguntaram-me neste livro que agora aí o jornalista vai publicar e onde estas coisas vêm mais desenvolvidas, talvez, o que é que eu gostava de deixar. E eu, está aqui a resposta que dei, e que é esta, que já é um pensamento antigo que eu tenho. É esta, quando me perguntam o que é que eu mais gostava que a história dissesse de mim, lembro-me de um poeta da minha juventude que dizia mais ou menos assim: quando morrer queres deixar uma página com alguma poesia, talvez com umas linhas de soldado, talvez sem nada. Soutor, voltando atrás à sua meninice em Grijó, lembra-se da comida e da casa? E das pessoas e das brincadeiras? Bem, e devo dizer já, agora conto isto. Eu, em Grijó, havia, como é vulgar das nossas aldeias, a Casa Grande, onde vivem os fidalgos, que é a nossa fidalguia não coroada do norte do país. Lá eram os senhores Mirandas, e havia uma senhora que morreu há uns 3 anos, Maria Antónia de Sá Miranda Figueiredo Carvalho Neto, minha amiga desde sempre, brincávamos juntos, e que me mandava sempre aquilo que eu mais gostava todos os anos. Uma caixinha de alheiras e uma garrafinha de azeite. Doce, o arroz doce que a minha avó fazia. E acontece que eu fui professor mais de 30 anos no Instituto Superior Naval de Guerra. Quando dava aulas, lá, almoçava. E a sobremesa era arroz doce. Depois da reforma, é costume, o chefe de Estado-Maior da Armada convida-me para um almoço e a sobremesa, arroz doce. Aqui há uns 3 anos, a sobremesa não era arroz doce.
E o chefe de Estado-Maior disse-me assim: ó professor, hoje não há arroz doce. Nós descobrimos que o senhor andou 30 anos a comer o arroz doce de que não gosta. Eu disse: de facto é um bocado diferente do que fazia a minha avó. Que são as duas coisas que eu mais recordo, são as alheiras e o arroz doce. Naturalmente, a nossa vida aqui, a alimentação era mais contida, mais barata, porque o meu pai ganhava pouco, minha mãe ganhava pouco, nós tínhamos uma vida muito difícil. Mas eu ainda hoje, quando posso, vou comer alheiras. E as brincadeiras? Bom, não tinha muito tempo para brincar. Em todo caso, aquilo que nós fazíamos era jogar a bola, por exemplo. Isso era vulgar. Eu gostava, quando lá estava, por exemplo, de ir dormir à cabana de palha para guardar uma godoala com o meu primo, Alexandre. De manhã fazíamos uma sanduíche de pão centeio com cebola e bebíamos água da Nora, até que descobrimos que havia lá cobras. Bom, e fazíamos muitas caminhadas, isso sempre fiz, é uma das coisas que eu gosto de fazer ainda hoje, embora agora já me custe mais movimentar. Mas as grandes caminhadas que fazíamos. Depois, o meu pai era muito divertido. E quando eu também ia à aldeia, porque ele assim tinha licença e eu também para a aldeia, organizava brincadeiras com a rapaziada. Eu e o meu primo lá íamos também para todas aquelas brincadeiras. A bilharda, por exemplo, que era uma coisa que nós nos especializávamos. Bom, enfim, fazíamos tudo quanto a rapaziada naquele tempo fazia e era o que estava ao nosso alcance. Como era a viagem? Ia sozinho? Olha, a viagem ia com os era pais? terrível. Eu ia sozinho, porque 3 pessoas... Primeiro, as férias do meu pai não coincidiam. Segundo, viagem para 3 pessoas para nós era caro, era difícil. Então eu ia sozinho desde muito cedo, na instrução primária, antes de fazer a instrução primária. E então levava-me ao comboio, em geral havia uma pessoa conhecida que vigiava um pouco, e o comboio saía daqui, se bem me recordo, às 8h30, da estação do Rocio, em 3ª classe, e chegava à casa no outro dia às 8 da noite, e montava num burro que estava à minha espera para ir para a casa do meu avô, que ainda era a uns 3 km. Isto é que era a viagem. Chegava-se fatigadíssimo. Bom, mas a alegria da chegada era suficiente para constatar. Tinha transbordo. Tinha no Porto e no Tua. E no Tua o calor era de tal ordem que se dizia que se podiam assar sardinhas no reino do caminho de ferro. Como é que uma criança se orienta na estação de São Bento, no Porto, mudar de comboio? Não se perdia? Eu já estava industriado e, em geral, sempre havia gente a quem a gente perguntava. Eu nunca me perdi. Fui sempre a ter. E eram viagens, em todo caso, bastante dolorosas. E eu até me recordo de uma história do meu avô, que a primeira vez que foi ao Porto, ele tinha descoberto que havia uma coisa chamada porte-moedas. E gostava de ter um. E então foi ao Porto e comprou um porta-moedas. E depois meteu-se no comboio para ir para o Tua, Grivão. Descobriu que não tinha dinheiro. Depois comprou a mulher. Deitou o porta-moedas fora. Bom, mas eu devo dizer que estas dificuldades não impedem que a minha vida foi muito feliz com a minha família. Tenho uma devoção pela memória do meu pai e da minha mãe enorme. No meu escritório, em casa, está o retrato do meu pai. Na sala, em frente de mim, está o retrato do meu pai e da minha mãe. Em toda a parte. E ainda
foi ontem, antes de ontem. Estava a ver a televisão e parece que adormeci. E de repente acordei porque o meu pai estava a chegar. Este mostra-lhe o sentimento de família que nós tínhamos e temos, e estou feliz que a minha mulher tem o mesmo sentimento da solidariedade da família e ocupa-se dos netos, e agora tenho 3 em minha casa já há uns 4 anos, porque ficaram órfãos. A mãe delas morreu. Tenho-os visto crescer e às vezes acho que crescem depressa demais, porque agora já me aparecem os namorados. Estou desde miúdo, desde criança, que vai atrás dos montes, regressa a Lisboa, anda sempre neste jogo. Entretanto, a sua vida também foi em várias direções e sempre que ia, tinha que fazer outras leituras de Bragança, do seu distrito. Sim. O que é que se sente ao longo deste tempo? Ouça, eu acho que houve uma mudança enorme no distrito. E é muito curioso, discute-se muito porque é que Portugal mudou tanto. E aí, sobretudo, atribuem em geral ao regime e depois a imigração a salto durante a guerra. Eu acho que está por estudar a influência que teve a correspondência dos imigrantes para as famílias. Porque eram as mulheres. E mandavam dizer ao pai, à mãe, ao irmão, aqui é diferente. E a ideia do mundo começou a chegar à nossa gente através dessa correspondência. Ainda não tivemos um escritor que escrevesse o romance da imigração ao salto e, sobretudo, a violência que as mulheres sofreram na travessia de Espanha. Muitas pagaram caro a travessia. E isso é um dos dramas que nessa época sofremos, e falta ao grande escritor que seja capaz de averiguar e de testemunhar, criar essas vozes encantatórias que têm os poetas e os escritores para celebrar o que foi o sacrifício dessa gente. E, sobretudo, porque, na minha observação da época, a imigração a salto não era tão fácil como se diz. Quando havia excesso de mão de obra, o governo aliviava as vigilâncias e as restrições. Se faltava a mão de obra, apertava-se a vigilância e as restrições. Mas o drama era sempre o mesmo. E isso foi um dos fatores que levou a mudar a mentalidade dos portugueses. Eu julgo mesmo que ajudou àquela solidariedade que nós temos, que é mal entendida também, no meu ver. Muitos dos nossos colegas, quando falam naquela ideia da unidade de Portugal, do Minho até Timor, que era um disparate, autoritarismo. E eu digo, não é nada disso. Essa unidade, que foi depois uma grande ambição europeia, depois do presidente Wilson, eu chamo-lhe a comunidade de afetos, que fazem convergir as divergências. E referia-se à imigração portuguesa por todo o mundo, parte obrigatória, os que iam nas caravelas, o serviço das Forças Armadas, etc., parte para se instalar e, enfim, criar o seu futuro e a sua vida. Isso é que era a unidade de Timor até ao Minho, porque, naturalmente, as populações ficavam subordinadas, os nativos, os indígenas, apesar
da nossa intervenção ser mais agradável que a dos espanhóis, nós falamos sempre em descobrimentos, eles falam em conquistas. É uma atitude bastante diferente. Mas este sentimento, iluminado aqui muito pela imigração que chamava a atenção para a mudança do mundo, preparou estes 92 mil quilómetros quadrados, a que o Dom Manuel Clemente chamou há pouco tempo o território que nos calhou, ou onde encalhamos, para receber, sem conflitos, aquilo que chamaram os retornados. Comparando isto com as dificuldades que a França ainda hoje enfrenta, para integrar os que regressaram, por exemplo, da Argélia, de facto, a unidade dos portugueses, essa unidade é um valor fundamental. E um dos erros que eu atribuo à governança atual deste país é a política da identidade da geração que chamam a geração das cães, separar os velhos da juventude, separar os funcionários públicos dos funcionários privados e ignorando que com isto estão a ferir a comunidade de afetos que se chama Portugal. E, sobretudo neste momento em que a Europa está ameaçada, entre outras coisas, pelos movimentos de liberdade das pequenas pátrias, que querem ter também um Estado privativo, que está a acontecer em Espanha, como acontece em França, como está a acontecer na Itália, e assim por diante, esta comunidade de afetos não é só uma riqueza nacional, é um exemplo para a Europa. Porque nós dizemos que somos transmontanos. O meu avô aconselhava quando estivesse muita gente não disséssemos, porque os outros podiam não ser e ficavam um bocado envergonhados. Bom, mas dizemos isso, dizemos que somos minhotos, ou que somos beirões, ou que somos algarvios, mas somos todos portugueses. E, portanto, há uma especificidade convergente, muito iardiana, para constituir a unidade. Quando se repara que nós já tínhamos isto em 1385, quando se repara que em 1640 os capitães que andavam por lá nunca tinham visto o Sr. Dom João Duque de Bragança e não houve nenhum que não aderisse ao movimento, com exceção de Ceuta. E a impressão que tenho, não estou seguro dela neste momento, mas é porque a guarnição em Ceuta era da Andaluzia. Não era tropa nossa. O resto era desde Minha Timor. Viva o Sr. Dom João Prato. Foi isto o que aconteceu. Mesmo na perda do Segundo Império, que foi o Brasil, nós temos uma manifestação disto, que é Moçambique. Foram portugueses, em duas levas, que não quiseram ficar no território que se separava da coroa. Vieram para nós. E este sentimento é fundamental. Eu ainda hoje tenho que ir apresentar este livro à Assembleia da República, esta sociedade civil, a chamar a atenção, com todos estes colaboradores, para 3 pontos fundamentais que estão a ser esquecidos. Educar, defender e justiça. Fundamental. Isto é salvaguarda da comunhão de afetos. E isso não afeta em nada, só reforça a minha qualidade transmontana. Os retornados e as pessoas que foram de salto, uns que vieram da África, outros que vieram depois, regressaram das Franças, das Alemanhas,
e voltaram para a terra. Que leitura faz o Sr. Doutor dessa gente? Olha, o que é que eles ajudaram? Que passos é que se deram com estas novas transformações que se limita ao regresso de pessoas de 2 continentes, não é? Da famosa Europa e das Áfricas? Eu, como sabe, fui chamado ao governo, nunca pertencia a movimentos políticos, tinha mais que fazer e tive que começar a trabalhar muito cedo e estudar nestas condições difíceis, mas tinha publicado várias coisas a achar que era necessário reformar completamente a situação colonial. Eu, por vezes, digo, e espero que não seja considerado vaidade, que o Marquês de Pombal acabou com a escravatura aqui, no continente, que o Marquês de Sá da Bandeira acabou com a escravatura nas colónias, mas o Adriano Moreira acabou com o indigenato, com o trabalho forçado, com as concessões obrigatórias, de cultura obrigatória, e foi o ponto final nessa situação. Tivemos uma inspeção do BIT, que é a Repartição Internacional de Trabalho, que tem uma grande autoridade, quis fazer uma inspeção para verificar o que é que eu andava a fazer, e há a conclusão deles publicada, que era mesmo a sério que estava a ser feito. Bom, e foi. Essa gente, cuja maior parte tinha emigrado e decidido morrer ali onde estava. Os portugueses estavam em Angola, achavam que ali estava o berço dos filhos e a sepultura deles. Mas eles tinham uma capacidade de iniciativa e de conhecimento da vida que eu chamo a vida habitual, que era uma espécie de atitude ideológica do governo do Dr. Salazar. Eles tinham a tal experiência da vida diferente, e em vários lugares, porque nós tínhamos gente que tinha emigrado para a Europa, mas tínhamos gente da África, tínhamos gente do Brasil, tínhamos gente do Oriente, etc. Eles tinham uma capacidade de iniciativa extraordinária. E eles mostraram essa iniciativa aqui. Em muitos aspectos, modernizaram a vida da sociedade civil. Convidaram-me várias vezes para presidir a congressos que faziam aqui, dos retornados. Eles fizeram congressos junto a Adolfo várias vezes. Eu senti-me sempre muito tocado por me convidarem para ir presidir. Enfim, não podia dar uma grande ajuda, mas podia dar pelo menos conselhos, orientações. Enfim, eu também tinha a minha experiência aqui, que podia ser útil. Mas eu acho que eles contribuíram para implantar neste território aquilo que tinham dolorosamente aprendido fora das fronteiras e que tinham sido obrigados a abandonar. E foi com esse espírito que eles aqui recompuseram a vida, desenvolveram atividades, educaram os filhos portuguesmente, contribuíram muito para consolidar a sociedade portuguesa.